E fizeram também a lâmina da diadema, santa de ouro puro, e escreveram nela como gravura de selo: santidade ao Senhor. E você não é desta terra, não alicerça suas raízes aqui. Você tem que ser um tipo de pessoa que, no mínimo, ande com os pés na terra, mas a sua cabeça esteja lá no céu. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Deus tocou no meu coração. Eu ia trazer uma mensagem hoje, mas Deus falou para eu trazer parte dela. E Deus falou que em 3 domingos Ele vai estar dando uma visão para a tua vida. Nesses 3 domingos, para você receber algo muito importante para a sua vida. Amém? Os irmãos já estão preparados? Então nós vamos para a palavra agora. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao 4. Quem for encontrando, dá um grito de glória e fique de pé, por gentileza. Segundo Reis, capítulo 4, versos 1 ao 4. Graças a Deus, Deus é bom. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Se manifestem. Quantos acreditam que vão sair daqui abençoados? Digam aleluia. Diz assim o texto: Eliseu aumenta o azeite da viúva. É uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Verso 3: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Bíblia na cadeira, vamos orar rapidamente. Dá a mão para o seu irmão, em nome de Jesus. Ora com ele para que Deus abençoe ele também com essa palavra. Amém? Deus querido, nós te agradecemos. Todas as pessoas que estão aqui do altar à porta são importantes. Não foi homem, mas foi o próprio Senhor que buscou, que resgatou com seu sangue. E nós estamos aqui representando o teu reino, Senhor. Tu falas nessa casa, seja o dia que for, o Senhor é uma boca presente aqui. E hoje o Senhor continuará falando conosco. Deus, abre os corações, os ouvidos, retira todo e qualquer espírito maligno que queira atrapalhar o entendimento, o fluir dessa mensagem nos corações. E como sempre, meu Pai, um pedido pentecostal eu te faço: derrama a tua glória enquanto prego aqui. Porque não sou eu, meu Pai, que estou brilhando, mas é o teu Espírito Santo que usa os teus vasos da terra. E se tem alguém que foi batizado no Espírito Santo de Deus, fale aquelas línguas que Ele te deu, com alegria, com felicidade. Se não foi, dá glória a Deus e aleluia. Porque uma hora chega e você vai agradecer e glorificar a Deus em voz alta, porque Ele está na casa. Só quem acredita aplauda e se assente no seu lugar. Irmãos, eu posso dar o nome dessa estratégia que Deus me deu de uma campanha de 3 domingos. 3 domingos nós vamos refletir, orar e focar nessa mensagem, nesse texto. E a primeira coisa que eu quero que você lembre ao sair daqui
é que no próximo domingo você traga uma botijinha de azeite, vazia, pequena assim, ó. Entendeu? Tem aqueles formatos como os que a gente deu aqui, a bispa deu na campanha do Transbordar. É vasilhinha pequena, irmão. Grande não, pequenininha. Traga um vaso vazio. Amém? Para o próximo domingo. Amém? E nós vamos desenrolar esse mistério que Deus está dando aqui. E Deus falou, quero operar em mistério. Quero operar no espiritual. Então o crente tem que ficar ligado para pegar a bênção. Amém? Então, queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos lendo o livro de 2 Reis. Nós estamos na época em que Eliseu, substituto de Elias, exerce o seu ministério. O ano é em cerca de 841 a.C. Nós sabemos que o Reino do Norte respirava um superficial alívio daquela idolatria famigerada, levantada e patrocinada por Acabe e Jezabel, reino do norte. Nós sabemos que através da morte dos 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, Elias glorificou o nome do Senhor e o povo voltou a adorar a Deus ao invés de Baal. Então, nós entendemos que essa conversão temporária trouxe uma melhoria para a igreja. Mas o texto vai nos dizer que no momento em que os 7.000 profetas se escondiam, você já leu esse livro, a história bíblica vai nos dizer que um homem chamado Obadias, diga assim, Obadias, mas diga alto, Obadias. Um homem chamado Obadias, ele sustentava os profetas de 50 em 50 e escondendo-os em cavernas, porque eles estavam sendo perseguidos pela rainha Jezabel. Embora ela não seja na história bíblica um referencial de santidade, muito pelo contrário, uma opositora de Deus e dos seus filhos e do teocentrismo, nós vemos que um edito real foi dado. Todo profeta de Deus deveria ser morto. Hoje não é diferente. Todo aquele que quiser ser um profeta de Deus tem que se preparar. Nós não temos uma lei no país que mate profetas, mas temos um espírito de Jezabel, que muitas vezes está em pessoas que vão até a nossas igrejas, que não suportam profetas, que não gostam de ouvir a verdade, e dizem consigo mesmo, se eu pudesse eu matava aquele homem, se eu pudesse eu matava aquela mulher. Mas o lindo é que houve um homem corajoso, e o nome dele é Só Deus Salva, Elias, que enfrentou Jezabel, enfrentou seus profetas e mostrou que Deus é que manda na terra. Aleluia. Elias, depois desse milagre, foge e diz, agora tira minha vida, porque só eu sobrei. E Deus fala para Elias, Elias, não é bem assim não. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E esses 7.000 são os que Obadias, quando encontrou com Elias, no período de crise, no período onde Elias tinha orado para não chover por 3 anos e 6 meses. Fique ligado na palavra e os obreiros fiquem em espírito, porque o mundo espiritual já sabe do que Deus vai entregar aqui. Então, queridos, esses profetas foram escondidos, e em meio a uma crise, Bispo Vânia, sem água na terra, fome, como é que um homem vai sustentar 7.000 profetas? Por que eu digo isso? Porque para você entender um contexto do capítulo 4, você vai entender que tem uma mulher viúva que está com uma dívida do marido, e por causa da dívida do marido, os credores dizem, você não tem como pagar, então me dá seus filhos como pagamento da dívida. Quem é mãe aqui? Você teria coragem de dar seu filho para pagar uma dívida sua? Essa mulher também não. Alguns teólogos afirmam, e eu também creio nessa linha de pensamento, que a mulher é a esposa de Obadias. Ele morreu e deixou uma grande dívida.
Ele deve ter saído em alguns reinos vizinhos, circunvizinhança, fazendo empréstimos para sustentar os profetas de Deus. Agora ele morre e aquele que ajudou a obra de Deus, a sua família está padecendo necessidade. Sua mulher e seus filhos estão em uma situação terrível e dificílima, em uma escassez, em ameaças de perderem os seus filhos. O texto vai dizer que o profeta Eliseu chega a essa mulher e pergunta o que ela tem. E ela responde que ela só tem o quê? Uma botija com um pouquinho de azeite e uma dívida muito grande. E eu parei para pensar nesse texto, eu falei, Deus, existem pessoas que estão nessa situação, que ajudaram a obra de Deus, ofertaram, dizimaram, e tempos se passaram, e agora a sua família está em algum problema. Eu acredito que muitas pessoas já pensaram nesse momento: Deus, do que adiantou ter ajudado a sua obra, se agora minha família está precisando e ninguém pode me ajudar? O credor já está à porta e quer levar os meus filhos. Você vai pensar comigo que circunstâncias assim acontecem porque Deus não é um Deus de barganha. Ainda que a lei dele diga que o que você der ele te devolve, a lei de Deus fala sobre retorno. A gente não pode riscar da nossa Bíblia que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. A mulher está desesperada. A dívida não era dela, era do marido. Mas o marido se endividou ajudando o profeta de Deus. E o que eu vim pregar no domingo, hoje, neste domingo, é que Deus vê o que fazemos pelos seus. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele: Deus vê o que fazemos pelos seus. Olhe para cá. Que seus são esses? Seus profetas? Seus ministros? Deus não tem o intuito de deixar ninguém pobre. Deus não quer tirar comida da sua boca para dar para outro, não. Mas Deus quer nos ensinar que a ordem que Ele nos dá deve ser obedecida e acabou. Ser cristão é experimentar isso. É entender que Deus manda, Deus faz, Deus ordenou a Obadias que ajudasse os profetas. Não interessa diante dos olhos de Deus que agora sua família está diante de uma dívida muito grande. E eu vim dizer aqui para você que nós temos que ter uma coisa. Esses 3 domingos, onde Deus vai desenrolar algo sobre as nossas vidas. Ele está dizendo: esse domingo eu estou falando para o meu povo que eles têm que ter uma coisa na vida deles. Levanta a mão. Posso falar? História de generosidade. Eu vou repetir: história de generosidade. Rabassori ocomenevia. Por mais grosseiro que pareça, não interessa o que você está passando hoje. Me perdoe a palavra. Mas não importa a dificuldade que você está passando hoje. Deus está mandando dizer: tem história de generosidade ou não?
Porque os anjos nos ajudam. Eu creio no ministério dos anjos, é bíblico. E eu acredito que antes do profeta ir à casa da mulher, a mulher estava clamando não ao profeta, mas a Deus. Meu marido, teu servo, morreu. Porque Obadias também era um profeta. É interessante que a gente acha que ser profeta é só receber poder e sair abrindo a boca. Mas eu vejo um profeta que dá pão para quem tem fome. Eu sou pentecostal e a gente prega sobre os dons, mas às vezes a nossa cabeça sai do entendimento que ser profeta é viver uma vida de generosidade além das portas da igreja. Um profeta que sustentou pessoas em meio à crise, se endividou para ajudar outros. Amor pelos seus companheiros, coterrâneos, contemporâneos. Isso aqui me emociona, porque eu estou pregando essa palavra com minha alma também. Eu estou imaginando isso nos nossos dias, Bispo Wagner. Profetas que não têm oportunidade para subir nesse altar e pegar um microfone como eu, mas sustentam os que pegam o microfone. Tem gente dando glória. Deus não vai perder a sua glória para homem de forma nenhuma. E Deus não tem prazer na falta e no sofrimento dos seus, mas Ele tem uma coisa que Ele zela: fé. Ele precisa ver fé. Na ótica de Deus, tudo isso foi proposital. A mulher está desesperada. Meu marido deu aquilo que era nosso. Hoje dizendo para a igreja, para o pastor, para o obreiro, para o ministro. Ele ajudou a casa de Deus, e esse dinheiro ia pagar a nossa dívida. Mas Deus sabia que o dinheiro do marido dela não ia mudar a vida deles, mas a fé na sua palavra. Foi Deus que liberou a palavra. Obadias obedeceu. E a mulher clama a Deus, e voltando aos anjos, eu imagino um diálogo, abre aspas, parafraseando para que você entenda. Não vai me criticar dizendo que no céu tem esse diálogo, não, pelo amor de Deus. Apesar que há diálogos. Mas é como se Deus falasse: anjo, o que está acontecendo? Está chegando orações aqui no meu altar de incenso. Uma mulher tal, que diz que foi esposa de tal, fulano de tal, que faleceu e agora ela está endividada. Querem levar os 2 filhos dela, não tem como pagar a dívida a não ser um pouquinho de azeite numa botija. O anjo desce lá, vê a situação e volta. É verdade, Senhor. O nome do esposo dela era Obadias, profeta do Senhor. Sustentou 7.000. Escondia de 50 em 50 os profetas quando Jezabel queria matar. Deus, como é que é? Deus, deixa eu olhar minhas crônicas. Esse homem fez isso mesmo. Agora a mulher está reivindicando que ela está precisando, porque a dívida foi por causa do marido dela, dos seus profetas. E Deus manda o anjo confirmar uma coisa. Diz assim: anjo, vai lá no livro, no histórico das obras, vê se é verdade, se essa família tem história de generosidade mesmo.
Duricalaxeri manarasuriki obrana. Eu vou segurar, porque eu não posso soltar isso hoje. Deus falou: segura! E hoje Deus me mandou dizer, de uma forma interrogativa: você tem um histórico de generosidade? Porque há coisas que Deus nos dá quando oramos, mas outras Ele retém. Pergunta: para quê? Pergunte: para quê? Para um momento específico como esse. Você lê a Bíblia, Jesus disse: no mundo tereis. Ser crente não é vida de mil maravilhas, querido. Você murmura porque você não conhece a Bíblia. Ser crente não é sucesso total, não. Ser crente é dar bom testemunho diante de um mundo corrompido e depender da graça de Deus. O que Ele quiser dar, Ele dá. O que Ele não der, continua glorificando a Deus. Minha felicidade não está baseada no que Deus me dá, mas naquilo que eu sei a respeito de quem Ele é. Segura. E Deus me mandou aqui para perguntar isso para a igreja. Você vai sair daqui hoje analisando meses atrás, semanas atrás, anos atrás. O que você tem feito pelos profetas? Eu falei que tem bênçãos que Deus segura, porque o momento da escassez, da dificuldade, da ameaça, olha só, além da dívida, era uma família que estava em risco. A mulher já tinha perdido seu marido, agora seus 2 filhos. Eu não vou nem entrar em tipologia aqui. Porque a igreja pode perder por um momento a provisão e pode deixar de gerar. Nenhuma igreja quer perder provisão e deixar de gerar fruto. Mas no contexto literal, talvez você está passando por uma crise financeira. Talvez o diabo está ameaçando, dizendo: eu vou levar teu filho, sua filha, sua família vai ser destruída, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou tirar o seu esposo de você. Talvez a enfermidade chegou aí, a frieza, e Deus está perguntando através da minha vida: você tem histórico de generosidade para com os profetas? Eu quero que você se coloque de pé, porque o El Shaddai está aqui. Diga para o seu irmão, diga assim: o que você tem feito pela casa do Senhor, pelos seus ministros, pelos líderes. Eu encerro essa mensagem aqui hoje com isso. É o primeiro requisito que Deus está reivindicando. Desses 3 domingos, Bispo Vânia, cada domingo o Senhor vai reivindicar algo. Ele me falou: nesse domingo eu quero saber disso. Você tem a semana para você dobrar o seu joelho e começar a falar para Ele o que você tem feito pela obra de Deus. Você pode ver que a mensagem puxa o gancho, e não foi porque eu quis, não, é porque Deus é que fala aqui, puxa o gancho da mensagem de sexta. Generosidade, o que Nabal não tinha. Sabe assim, você fala: Deus,
Primeira coisa, já estou dizendo, eu sou fiel nos dízimos tem anos, sem faltar. Deus, além disso, eu cuido de um pregador. Eu oferto no ministério de um pregador. Eu participo das reuniões que a igreja faz quando a igreja está precisando de uma melhoria. Lá fora, eu não sei. Você tem a semana para começar a falar para Deus. Porque El Shaddai está aqui, queridos. Coloque a mão no teu coração. É o Deus das montanhas, dos montes. Começa a louvar a Deus por você ter estado aqui nessa noite. Eu já terminei a mensagem. Começa a adorar a Ele. Aleluia. O Espírito Santo vai visitar pessoas aqui. Aleluia. Lift that hand to him, please. Começa a agradecer a Deus. Não interessa se tem comida ou não na sua casa. Louve a Deus. Uma atmosfera de refrigério está visitando essa casa. Vai adorando, vai louvando a Ele. Abra os seus lábios. O Deus que vê o que fazemos pelos céus está aqui. Give the Lord a mighty hand of praise. Mais Espírito Santo de Deus está passeando, está visitando. He is your protection. He Deus is your está provider. sondando. He is your Jehovah Jireh and Jehovah Nissi. He'll always E o Senhor está provide trabalhando de um modo and diferente always hoje. protect. Lift your hands to him and love him. Está sondando o seu interior. E você pode chorar, glorificar. Sinta a presença, só isso. Responda à presença. Porque você está entrando em um ambiente espiritual. São 3 domingos onde Deus estará trabalhando algo que Ele nunca trabalhou na sua vida. Toca, Jesus. Tem muita gente atribulada, cansada, ansiosa. Isso está impedindo você de se relacionar com Deus. Mas uma brisa de paz está chegando aqui para abrir os seus olhos espirituais. Elias estava na caverna, veio fogo, terremoto, ventania, mas Deus estava na brisa. Naquele momento ele precisava de descanso para entender o que Deus queria em meio a uma tempestade. Deus vai começar a notar tudo aquilo que você colocar diante dele, que você fez pela obra de Deus. Isso é um presente de Deus. Ele merece toda a glória. You deserve the glory. Ele merece a glória. E nessa noite Ele preparou um presente para nós. Oremanácia. A oportunidade da gente colocar diante dele aquilo que a gente tem feito.
Urimanassai. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministros da santidade.com, ou seja, wix.com/ministros da santidade.com. Temos também o facebook.com/projeto MSS e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.